Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui fazer uma pequena resenha deste livro aqui da Sandra Carneiro, que se chama Rebeldes. A Sandra Carneiro psicografou esse livro através do espírito Bento José. Esse livro faz parte de uma trilogia. O primeiro é esse, Rebeldes, o segundo é o Iniciação e o terceiro é o Abismo. Eu li o primeiro livro, é um livro bem tranquilo para ler, é um livro juvenil, vale a pena a leitura por algumas questões. Ele conta a história de um rapaz, de um menino que era o protagonista dessa história e ele estava com 17 anos. Então fala muito dessa questão do jovem, o jovem que está nessa faixa etária, 16, 17, pouco menos de 18, pouco mais de 18 anos. Então, esse menino, ele se chama Serginho e ele namorava a Paula. É interessante que esse livro nos conta a importância do livre-arbítrio, das escolhas bem realizadas, a importância da reencarnação. E ele traz um cenário da família, dos pais, aconselhando o Serginho a ter essa ou aquela conduta, coibindo algumas necessidades. Muitas vezes o jovem, antes de completar os 18 anos, quer dirigir, aquela ânsia de querer ter o seu veículo, ter a liberdade para ter o seu carro, para poder utilizar o veículo dos pais. Então conta, é bem interessante que conta as angústias dos pais, a preocupação, quando os filhos vão fazer o vestibular, que curso vão fazer, se estão estudando, o que estão realizando, se estão felizes. E ele também, ele é músico e eles fazem ensaios de uma banda. Então vai contar aqui nesse livro esses ensaios, o relacionamento dele com a Paula, as angústias, né, os amigos e a importância da consciência da escolha, a importância de ouvir os pais muitas vezes, que para o jovem os pais são caretas, são chatos, mas ele nos traz isso muito próximo, né, para que o jovem desperte. Muitas vezes faltam poucos meses para a maioridade e aquela ânsia de querer a liberdade, de querer vencer o mundo, acabam comprometendo a sua existência. Então é bem bacana, eu acho que é um livro que poderia ser lido entre as famílias, com pais, mães e filhos, né, em conjunto, para ser estudado. E ele, então, eu vou fazer um breve resumo para que vocês leiam. E ele, então, também trata de uma outra questão crucial e muito importante nos nossos jovens, que é a bebida. A importância do jovem não se deixar levar pelos amigos, se embriagar, porque a bebida, ela é uma porta muito larga e ela causa muito sofrimento, especialmente nos jovens que não sabem ainda se conter, não têm limites. É bem interessante, é bem pontual isso. Sugiro a leitura. E aí o jovem, o Serginho, ele, por conta de escolhas que ele não realizou da melhor forma, ele acabou mentindo para os pais. Nessa ânsia de querer a liberdade, ele tinha um dinheiro guardado, comprou uma moto e quando ele, na posse dessa moto, ele ficou tão feliz e ele escondeu dos pais que ele havia comprado essa moto. E ele deixava a moto guardada numa casa de uma outra amiga. E a sua namorada sempre apoiando e ela instigava ele a comprar essa moto, porque ele tinha que ter liberdade, porque era muito chato ficar esperando os pais. É legal esses diálogos que eles trazem, que é muito atual e todos nós que somos pais já vivenciamos, já sofremos, já nos preocupamos e ainda isso acontece. Então ele traz essa história e ele, instigado pelos amigos, pela namorada, compra a moto, esconde a moto e passa a andar de moto. Não tinha ainda a carteira de habilitação. E também, ainda instigado pela namorada Paula, eles acabam bebendo, se embriagando. Um dia antes dele completar 18 anos de idade. E ele, nessa ânsia, nessa moto, juntamente com a sua namorada, embriagados, os dois beberam bastante.
ele sofre um acidente e infelizmente ele desencarna. É um pouco chocante, é triste, mas ao mesmo tempo é despertador. Porque não fosse essa ansiedade do agora, né? O jovem às vezes quer tudo muito para ontem, para agora, quer realizar. E a paciência, né? A temperança, a serenidade é muito importante na nossa existência, porque muitas vezes um passo errado, uma escolha equivocada, muitas vezes o jovem se deixa levar pelos amigos e acaba comprometendo a sua existência. E foi o que aconteceu com o Serginho. Aí ele vai retratar o desencarne do Serginho e quando ele se encontra no plano espiritual. É bem interessante os encontros, ele acaba se encontrando com uma parenta sua, uma prima que havia desencarnado. E ela então, pai, ele, claro, está revoltado. Ele não entende, né, como tinha acontecido, ele se sente ainda vítima. Mas aí quando a sua prima começa a dizer que ele estava embriagado, que ele havia bebido demais, e ele também estava em alta velocidade com a moto, instigado pela namorada, ele havia perdido a sua existência. E é interessante que os pais, na realidade, acabam sofrendo tudo isso, eles não tinham nem noção de que ele havia comprado uma moto. E aí começa essa saga do Serginho. Única questão pontual, ele já começa logo a trabalhar, ele é atendido, muito embora seja um suicídio, ele tenha desencarnado pelo suicídio indireto, e há esse esclarecimento no livro. A única questão é que no livro, aí meu ponto de vista, eu achei muito rápida a recuperação e já tinha passado 1 ano e meio e ele já foi convocado para os trabalhos, para acompanhar pessoas, para o aprendizado de ser um anjo da guarda. Talvez doutrinariamente falando, né, pelo que a gente tem lido, não seria tão rápido. Mas eu entendo, eu achei muito interessante um outro lado dessa questão para os pais que perderam seus filhos. Muitas vezes precisam de um consolo, porque aquela história, o filho foi através do suicídio indireto, onde está sofrendo todo esse tempo. E nesse livro deixa claro que o sofrimento do Serginho, ele não está sofrendo, ele está aprendendo, ele teve o auxílio das suas parentes, ele fez cursos e ele já está no trabalho. Não, nesse primeiro livro ainda não apareceu a Paula, sua namorada, que também desencarnou nesse primeiro livro. Então nós vamos aí aguardar, né, o próximo livro. Uma questão bem interessante nesse livro é que a mãe do Serginho era espírita e conta que ela chegou a ir conversar com o Chico. E ela trouxe um bilhete, não do Serginho, mas dessa prima do Serginho que havia desencarnado. E o que trouxe muito consolo para a família, para todos eles. É muito, muito bacana a história. Essa escritora, né, que psicografa, ela tem outros livros muito bons, a gente lê muito rápido. Ela tem aqueles livros Jornada dos Anjos e Exilados por Amor, que eu já li, que são fantásticos. E agora essa trilogia que eu também pretendo ler. E vou passar aqui para vocês um breve resumo dos livros e instigando todos a ler. Eu acho que vale a pena ler, principalmente quem tem filhos jovens, ler juntos, comentar. Tem muitos assuntos que dá para vocês em família discutirem, assuntos que podem ser questionados, como a escolha, como a influência dos amigos, como é importante o jovem ter a consciência de que às vezes essa urgência de ter tudo muito rápido não é bom, que vale a pena esperar, vale a pena ter paciência. Fica aqui a dica de leitura, espero que vocês gostem e vamos aí juntos, comentem. São 3 livros aí, ó. Parabéns ao autor espiritual, que é o Bento José, e a médium que psicografou, que é a Sandra Carneiro. Um abraço, que Jesus abençoe.